E aí, turma, vamos falar aqui da Anime do número 7, Anime do 2000. Tá mostrando já aí, ó, Digimon na capa, mais novidades, mais curiosidades daquela época ali, com mais uma publicação muito querida pelos fãs, depois da vinheta. E aí, justamente, Anime do 2000 aí, galera, número 7, trazendo Digimon na capa. Você ainda não se associou? Aqui falando sobre o Clube do Animedor, galera, com direito à inscrição na época lá e ganhar a carteirinha, viu? Jogando conversa fora aqui um pouquinho do Marcel R. Goto, fazendo aí o seu editorial, falando sobre férias agitadas? Não? Ainda lembro do tempo em que as maiores novidades eram as reprises de Cavaleiros e os infindáveis rumores de qual anime ia ou não passar na saudosa Rede Manchete, com certeza. Bom, então já vamos trazendo aqui um pouquinho, mostrando a capa, que também é contracapa, né? Trazendo o Digimon, Altai e o Agumon aí na área. Olha que assunto que nós temos para comentar aqui na Anime do... No Drops, cara, hoje a gente estava falando aqui numa das edições da Anime do, aquele espaço da divulgação dos eventos. E dentre esses eventos, o BH Anime, que tinha saído uma prévia de quando seria, que seria em 2000, né? Mas infelizmente há alguns problemas que tiveram, tal, eles mandaram para janeiro de 2001 o BH Anime, evento ali tradicional também no período legal com alguns grupos ali de BH, tá? Eu fui num dos últimos não, né? Ali teve o Anime BH em 2002 na escola Paulo Mendes Campos. Ali eu tive a oportunidade de conferir o He-Man, aquela versão do He-Man 2001, 2002, muito boa, que eu já comentei. E o saudoso especial de Rurouni Kenshin Seizon Ren. O Seizon Ren abriu os olhos de muita gente, abriu a cabeça de muita gente com o universo do Samurai X, diferente do que o pessoal estava acostumado pelas vias apenas da animação. Rapaz, aqui Seizon Ren foi demais. Já foi falado também aqui no canal, mas tem umas curiosidades aqui a respeito do DVD, né, como é que estava rolando os trâmites para lançamento do DVD de Mononoke Hime lá nos Estados Unidos, dizendo que na primeira parte não ia ter a dublagem original, tanto que o texto tinha sido adaptado lá pelo Neil Gaiman, mas aí na parte 2 falando que os DVDs, né, foram recolhidos e fizeram esse tratamento melhor, mais respeitável com a obra original, colocando também ali o áudio japonês e mais outras curiosidades que a mídia trazia. Oh minha Deus, aqui Oh My Gods ou Oh My Gami-sama, gente, se você está planejando ir dar uma passadinha básica no Japão em outubro, tava para sair lá o movie de Oh My Gami-sama, caraca, é Beldande, por fim demais. E mais embaixo o Museu do Ghibli. Se vocês também estavam pensando em mais uma passadinha lá em outubro no Japão, você visitar o Museu Ghibli no Ishigara Park, em Tóquio. Aqui comentando sobre Metrópolis, o mangá Metrópolis de Osamu Tezuka ganhará uma versão em anime no ano que vem, com script de Katsuhiro Otomo e direção de Taro Rin. Justamente comentado, gente, sobre aquele longa-metragem muito foda de Metrópolis, que foi realmente ali uma obra do Tezuka em mangá, inspirado em um outro grande sucesso da década de 1927, Metrópolis. E não deu seguimento a um anime em si, mas mais pra frente caiu nas mãos, ali com o trabalho do Katsuhiro Otomo e do Taro Rin, fazer a versão animada do mangá de Tezuka, que, bicho, foi um filme muito bacana, tá? A Pokéfebre está baixando. Cara, aqui é falando sobre o Pokémon, aqueles altos e baixos do mercado, né? Ali depois do filme 2, o Pokémon 2000, que em relação ao seu antecessor foi abaixo da bilheteria. Falando também sobre os cards, que a garotada que costumava comprar os milhões agora vendem, vendem menos, simplesmente acumulam poeira nas lojas. Então era aqueles cards Pokémon, também não estava vendendo tanto o quanto antes, mas é aquela coisa da febre ir e voltar, né?
Cartoon Network faz a feira, aqui não apenas o Cartoon, mas falando que a galera que assiste a TV por assinatura deve estar com aquele sorriso de orelha a orelha. Porque tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, aqui o Locomotion vem exibindo muitos animes na sua programação, dentre eles Caçadores de Elfo, Bakuretsu... É Bakuretsu alguma coisa? Não é o Bakuretsu Tenshin, não, é Bakuretsu Hunter, os Caçadores de Elfa. E na Fox Kids Estados Unidos estava prestes a passar Scaflowne, né? E no Cartoon Network estava comprando um tanto de anime para o seu bloco Toonami. E ali já estava mostrando ele do Gundam Wing, o All Star, Big Zero, Big O, e filmes do reboot também, fora os filmes que estavam sendo discutidos ali de Sailor Moon. A volta de Robotech é aquela mistureba das 3 animações Macross, Soul Hero Cross e a Mospida lá, velho. Seria lançado em DVD pela ADV em breve. Ali no caso, aquela mistura que eles fizeram, que só Macross já é o suficiente para atender todos os gostos de um excelente anime aí dos anos 80. As coisas de namorados aqui falando sobre Karekana, sobre a editora Mix, que ela ia lançar um mangá nos Estados Unidos, mas não rolou não. Já estavam tendo algumas críticas a respeito de alguns mangás lançados pela editora, porque ela sempre causou ali uma certa polêmica, né, em relação à qualidade das adaptações, das traduções, os retoques e a impressão, e é muito questionada pelos fãs. Mas aqui falando, como os americanos raramente ficam na mão, no início do ano que vem, a Urban Vision, ela traz no caso em VHS DVD a versão anime, que eu já disse que vale muito a pena. Um comentário breve aí de DVD versus VHS, que já estava começando a ter mais mudanças ali nas lojas, nas locadoras a respeito das vendas das mídias, estavam trocando muito ali o VHS pelo DVD. Aí mostrando títulos como o Gassarak, Berserk, Alexander, estão tendo um lançamento em fita cancelado em prol dos disquinhos. E aí teve outros, logicamente, né, o próprio Hitman, que já mostrou aqui também no vídeo passado, Urusei, Yatsura, Pokémon, Dragon Ball, tudo aí. Mudando as mídias, justamente porque ocupava menos espaço e dava para colocar mais estoque para venda. Bom, como é mais ou menos na mesma época ali da revista Herói 2000 e o Digimon tava vindo legal, disputar espaço, disputar audiência, vamos dizer assim, aqui no Brasil com o Pokémon, tá aí trazendo pela Animedor, né, contando um pouco sobre a origem. Tem uma curiosidade aqui bem legal, a primeira aparição de Digimon foi bem antes do surgimento de Pokémon, durante outra febre de consumo, a dos bichinhos de estimação virtuais Tamagotchi. Vocês lembram dos Tamagotchi? E realmente. Mas, no caso, a Bandai lançou uma versão de brinquedo com a opção de interligar 2 unidades e envolver seu monstro virtual de duelos. Foi só mais tarde, com o sucesso dos monstros de bolsa, e justamente os Pokémon, em anime, videogame, que Digimon expandiu-se para outras mídias. E cara, bicho, dá pra você curtir os dois com toda tranquilidade, tá? Mostrando aqui os personagens, tá? O Tai, o Easy, a Sora, Mimi, o Matt, o Joy, o TK. Aqui um pouquinho mais sobre os Digimons. Gosto muito da evolução final de Agumon, legal pra caramba. Piomon também tem um Garudamon, que ele se transforma muito legal. O Gabumon tem Metal Garurumon muito bacana, mas tem o Eri Garurumon também, bem aquele visual motoqueiro, motociclista, né? Tentomon, o Patamon, Palmon, tá? Gomamon. Cara, uma galera aqui, brincadeira, principalmente o Tentomon, ele quando tem aquela sua Kabuterimon e Atlo Kabuterimon também era animal, cara. Itens do DigiWorld, mostrando aqui sobre cards também. Digimon World PSX na internet. Não, PSX. E tinha também eles na internet. Tinha lá o The Digimon Palace Top 100. É um site, né, próprios ali. The Digirealm, a Digimon Fanpage e Digimon Isla. Cara, Isla, né, no caso. Então, assim, também tinha seu devido sucesso. O filme de Dragon Ball, aqui já trazendo o Thales, ou Tails. Justamente aqui falando o irmão também, que era do Goku, uma versão do Goku. Bem legal também. Passa as coisas muito rápido nos movies, né, cara? Mas tem direito a umas pancadas aí bem bacana, tá? Chegou a passar
no cinema brasileiro, se eu não me engano, tá? E aqui o Pokémon 2000 ali trazendo Lugia, mostrando demais aqui, ó, os Zapdos, tinha um Articuno também. Hentai, um mundo proibido. Cara, esse artigo, ele é um pouco extenso, até aqui assim, ó. Mas ele cabe ali de curiosidade para você saber como é que era o mercado de hentai. Assim, também um gênero dentro da animação japonesa que muitos, até contas que muitos autores de grande sucesso, vídeo o mesmo de Tenchi Muyo, tinha também o cara que fez cara que criou o Bastard, aquele do Alucard, o Hellsing, por exemplo, cara, são grandes artistas que vieram do mercado de hentai. Mas aqui eles contando uns pormenores, vou até parar um pouquinho para vocês dar uma pausa aí, se vocês quiserem, porque é muita coisa, né? Mas em questão de ideia geral, é um mercado que era sólido também, e até em mercado americano chegou a ser muito ali utilizado, enquanto ainda estavam meio ruim das pernas, e o que estava sendo sustentado por eles eram as fitas. E eu não sei se vocês lembram, muitas fitas de hentai vinham em revistas adultas aqui no Brasil, tá? Mas entre várias críticas, para quem conhece o mercado, para quem acompanhou, saber mais até sobre o gênero, tem aí os grandes devotos até hoje, com toda certeza, viu? E alguns realmente, infelizmente, ali pecam pela história, porque a ideia não é muito uma história com muito sentido, e sim um visual, né, chamativo. E aqui ela comentando sobre, até foi feito pelo Marcel, comentando sobre um livro, tá, que tem falando um pouco mais, de forma mais séria, sobre a origem desse mercado do hentai. Tá, aqui no caso mostrando The Erotic Anime Movies Guide. Nunca olhei, bem, nunca vi. Em memorabilia, ou memorabilia, não sei como entoa o nome certinho aqui, né? Fica memorabilia, mostrando um pouco sobre os Garage Kids, realmente um pouco da importância. A curiosidade é a questão do colecionismo, os detalhes, e o mais legal de tudo é o fato de que a maioria deles você tinha que montar, você tinha que separar as pecinhas, lixar as arestas para arrumar direitinho. Eu tenho uns 2 Gundam que realmente foi um prazer montá-los, bem legal realmente, e era uma das suas também atrações em vários eventos. Estava até falando aqui que no AnimeCon 2000 teria uma exposição de Garage Kids, né? Se você tiver algum item legal na sua coleção, não perca a chance de mostrá-lo no evento. E aí, né, se você quisesse lá entrar em contato, cara, tinha vários outros aqui, assim, de outros mechas. Tem o inesquecível aqui, ó, o USS Yamato, o Chuseika Yamato ali de Patrulha Estelar na versão americana, mas olha só a nave em sua forma de Garage Kid, que bacana, o bicho deve ter dado um trabalho. Eu ainda não peguei aqueles que você tem que pintar, naqueles ali você tem que ter muito a manha e o material adequado, senão você acaba estragando a peça, cara, infelizmente. Mas ela finalizada, bicho, é maravilhosa, é muito linda. Um pouquinho aqui da curiosidade sobre os clássicos, trazendo ali Jiraiya, o Incrível Ninja, com uma pincelada na história. Há muito tempo atrás, seres espaciais enviaram à Terra o tesouro secular Paco. Desde então, muitos disputaram a sua posse, até que foi escondido definitivamente por um príncipe e seu paradeiro registrado numa pequena inscrição de barro. Aí, ó, um clássico do Tokusatsu aqui no Brasil, né, inesquecível. Passou também na Bandeirantes, ele foi ali Rede Manchete, Bandeirantes. Não lembro se ele chegou a passar na Record e Rede Brasil, mas o classicão ali foi na Manchete, cara. E durante a pandemia, né, foi quando passou na Bandeirantes ali que abrilhantou muito as manhãs de domingo. Excelente, muito querido aqui. O ator, o Takumi Tsuisui, direto e reto, figura carimbada nos eventos aqui no Brasil, né? Foi diagnosticado com uma doença também, mas tá aí firme e forte trabalhando, né? E vai estar de novo aí no evento esse ano, cara. Sobre a história do mangá, continuando a história sobre a carreira de Akira Toriyama, no outro vídeo foi falando sobre o sucesso dele com o Dr. Slump, e aqui trazendo sobre Dragon Ball, dessa vez ali, né, falando sobre como foi a criação com o Dragon Ball. Então dizendo aqui que enquanto ele tinha como carro-chefe o Dr. Slump, ele teve outros projetos paralelos também, como Aventuras de Aralha, a Turma da Vila Pinguim. Tem também outros produtos como
Polaroid, The Escape ali de 1981, Pink e depois Matic e Shobit de 1982, além de Tompo e Dragon Boy de 83. Justamente esse aqui, dentre essas aventuras, a que chamou mais atenção foi Dragon Boy, na qual o argumento usado para a criação de Dragon Ball amadureceu ainda mais na cabeça do seu criador. Aqui já na fase Z, mostrando os grandes inimigos, né, o Piccolo. Se bem que Piccolo Daimao foi ali na fase Dragon Ball ainda. Aí o Z mesmo veio o Freeza e o Cell. Aqui mostrando um pouco mais do desenvolvimento da história, até chegar ali no final de Dragon Ball Z, onde temos aqui o Buu, e nem é a sua forma final, né? Mostrando a inspiração clássica e as reviravoltas, como que foi para o Akira criar o seu universo de Dragon Ball. Preview de Didi Carrot, ou Carrot, e Alexander. Aqui, enquanto um era mais fofinho, como diz aqui, kawaii, aqui no outro mostra sobre uma versão do mesmo camarada que fez ali Aeon Flux e também design de personagem de Fantasma 2040. Ele caiu no mercado de animação, tá? Com uma associação ali com a Madhouse, fazendo uma versão de Alexander, que é uma série de ovos que faz a interpretação bastante livre da história de Alexandre Magno, o Grande, que teve grande parte da Europa e Ásia sob seus pés. Cara, esse eu nunca vi, mas eu já vi Aeon Flux e o Fantasma de 2040. Então, bicho, olhando assim pelas imagens, até parece ter uma qualidade muito bacana na obra. E pegando ali um contexto histórico também. Já Didi, ela tem muito sucesso lá no Japão, misturando ali comédia escrachada com personagens super kawaii, como diz aí, super fofas, e algumas situações extremamente bizarras. Eram episódios pequenos, acho que não passava de 5 minutos e poucos episódios. E passava por volta ali de 11h30 da noite. Eu tinha ali, ó, 16 episódios. Vocês já assistiram algum dos dois? Comenta aí. Esse já aqui é um trabalho mais sério do Masakazu Katsura, o mesmo criador de DNA ao quadrado e Videogirl Ai, que com certeza uma parte assim bem diferente é que ele colocou um cotidiano mais normal dentro dos personagens chaves desse mangá. Nunca li, eu peguei assim pelo artigo, né, na época e tal, mas o mangá eu não tive a manha de colocar a mão, mas cara, o enredo parece ser muito legal. Tá? Só que eu tô falando, não tem aquela coisa assim tão fantástica igual os demais títulos de Katsura mostrou, né? Ali sobre a AI, sobre o Junta lá de DNA ao quadrada, o Yota Moteushi, ou Yota Motenai, como era chamado em Videogirl Ai. Aqui fica falando um pouco sobre esse trabalho dele que amadureceu muito no quesito de contar uma história e o seu desenho também, que ficou ficando muito melhor. Ele foi até cancelado e no momento, cara, você só pegava em importadoras. Foi cancelado porque ele deu uma certa esticada que influenciou muito depois no fandom em relação à sua ideia de sucesso, né? Então, tipo assim, as histórias ficaram meio repetitivas, mesmo trazendo outros personagens para a trama, né? Tinha muita coisa ali que parecia que estava cansando. Ou seja, era mais fácil, como diz o próprio artigo, ter parado num certo ponto ali que teria ficado muito melhor. Eu tenho essa coisa com DNA ao quadrado, para mim até o 12, 13 ali estava ótimo, não precisava ter aqueles outros episódios finais que para mim deu uma estragada, mas os anteriores foram muito bons. Laputa, o Castelo do Céu, cara, esse aqui é muito bom, vi em VHS também, outro sucesso do estúdio Ghibli, dizendo que ele que seria o primeiro grande sucesso do Ghibli, apesar de que a Nausicaa, ela tinha sido animada pelos estúdios Topcraft, mas o Topcraft também, a galera que estava nesse estúdio era tudo ali basicamente do Ghibli. Mascara Laputa tem uma história assim, de fantasia, tá? Tem elementos aproveitados em outra obra do Miyazaki, uma vez que o Miyazaki ele usa, né, por exemplo, os robôs
na trama, uma vez que na obra em que os robôs apareceram pela primeira vez, eles não tinham sido, segundo o criador, tão bem aproveitados. E ela foi baseada num livro também. Tá? Aparentemente a Lapta do livro e do anime se cruzam no que se refere ao destino dos seus habitantes. Lapta, gente, era justamente falando um pouco mais sobre essa cidade, né, que vivia realmente isolada do mundo. Aqui que mostra, os robôs de Lapta são iguais àqueles que aparecem num dos episódios de Lupin 3, dirigido por Miyazaki. E aí, quando perguntado sobre a coincidência, ele respondeu que sentia que aquele design não havia sido suficientemente bem utilizado da primeira vez. E eles aparecem. E o engraçado é que o design também, ele aparece numa animação americana chamada ali o Giant Robot, né, o Gigante Robô, que eu assisti, ele foi no sábado. Passava algumas animações no sábado de manhã na Globo. No Test Drive tem Gazaraki e Shamanic Princess. Shamanic Princess eu não posso falar muito, então eu tenho que pegar aqui muito o radar da galera que assistiu. O Martini aqui, bicho, meteu um 2.0 em Shamanic Princess e um 9.5. Ele gostou mais de Gazaraki. Eu peguei ele aqui assim porque as notas caem muito, né, em relação de um ao outro. Tem um design muito clamp, esse Shamanic, né? Agora, Gazaraki eu posso falar que pelo menos a história é muito bacana, ao meu ver, tá? Não pro Touz aqui, que o Touz meteu um 4.5 nele, mas tem um visual e uma história bem legal, cara. Bem pegado também em seriedade, estilo Evangelho. Mecha, né? Bem mecha. O Otaku Land, falando um pouco sobre fanfiction, história de otaku, dando as ideias aqui, ó, de você assistir um anime, ler um fanfiction, como você pode fazer parte, para criar também, né, fazendo aqui histórias. Animes pela internet, os caras colocaram aqui sobre vários locais que você baixava animes, realmente tinha um período que ele baixava anime em muitos lugares, tá? Dentre eles nós temos o Studio Next, o Yahoo Anime, Nia 7, Sputnik, pô, bem legal. E aqui o calendário, nesse calendário que tinha o evento do BH Anime, só que devido aos problemas, como falou lá, ficaram adiados para 2001. Tem um aqui bem legal, ó, Anime Com, esse aí bem tradicional em São Paulo, Anime Expo também, Central Anime Day Meca, tudo em São Paulo esse daqui. Tem um aqui, Encontro Gonçalense de fãs do anime, esse aqui lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no período ali de 2000, cara. Então assim, a agenda tá, galera, poderia estar ali bem lotada. Se você curtia muito participar de evento, já tinha uma ideia de onde ir, se não fosse longe demais, né? O inbox, mostrando aqui alguns e-mails, uns aqui vindo de São Paulo, Rio de Janeiro. Uma arte aqui bem legal da Valéria Faria de Lima, essa aqui também do Marcos. Tá? Correio Anime 2K, mostrando aqui, ó, do Valmir, Maximiliano, Miun, Wellington, Mizuno e Fã Clube Otaku Lente também, se quisesse mandar cartas, viu, pessoal? Mural, você quer dar a sua opinião sobre o incrível mundo mangá anime? Quer falar dos eventos, das revistas, dos animes na TV, dos otakus? Participe do Mural A2. Internet é igual Otaku Land, é uma expressão ali de otaku no vídeo, uma animação muito legal também que mostra uns pormenores dos fãs de animes, garas, de jogos lá do Japão, cara. Eu recomendo muito ver também essa animação, viu, cara? Muito foda. Aqui mostrando links de anime fast food, a maior lista de discussão sobre anime do Brasil, o Anime BR, os fóruns, né, velho, que estavam ali direto reto falando sobre o assunto. E no top 10 dessa edição tava aí o Kenshin Himura, Rurouni Kenshin ali, abocanhando no primeiro lugar, no lugar de Goku, né, tomando ali a posição do Goku. Apareceu o Ramam também, o Yusuke, tem aqui Vegeta, Kurama, Riei, ó, gente, nós temos só aqui, ó, 1, 2, 3 personagens de Yu Yu Hakusho direto. A Serena de Sailor Moon, Piccolo de Dragon Ball e Asuka, Soyu de New Genesis Evangelion, aí, arrebentando, abocanhando nos 10 mais da revista. Fechando aí com essa excelente imagem de Bastard, cara, outro anime muito bom. Teve a sua sequência em DVD, VHS na época, bacana demais. Um mangá que realmente hoje, eita, bicho, acho que seria bem cancelado, não sei como é que seria o lançamento dele aqui,
mas teve sua versão também anime série na Netflix, que eu aguardo, assim, talvez inutilmente, não sei a sua continuação, porque eu acho que foi muito bem aproveitado também a série em si, tá? Nessa Anime Edu aqui, número 7, fazendo essa resenha com vocês a respeito de mais uma publicação muito bacana e muito querida na galera aí, lembrando que ela tem bem essa pegada mais anime e mangá, ok? Mais pra frente vamos estar falando de outros números, eu tenho mais alguns delas, espero que vocês estejam gostando aí, tá? Não esqueçam de curtir e compartilhar, galera. Obrigadão aí, valeu!